é uma estratégia de Satanás, que é a estratégia de minar a nossa oração. As pessoas, elas vão aprendendo caminhos errados, caminhos estranhos de oração, e aí ela reza e não acontece nada. E aí ela fala assim: mas eu rezei, mas eu pedi, mas eu fiz uma novena, mas eu fiz isso ou aquilo e nada aconteceu. Isso é uma estratégia de Satanás para enganar as pessoas e elas perderem a fé. Nós precisamos, meu irmão, ser espertos. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho inclusive, diz assim: seja esperto como a serpente. Seja esperto, não seja bobinho, inclusive na sua oração, porque senão o diabo vai te enganar. Você vai ficar fazendo as orações assim, que falam, faz isso, faz aquilo. Nós temos até o livrinho de oração, né, que a gente tem aí, tem bastante oração lá. Qual oração eu faço? As pessoas me perguntam muito isso. Qual oração eu faço? Né, porque ela quer saber qual é a oração que vai dar certo para aquela situação dela. Mas não é simples assim. Não é qual oração eu faço. Porque se fosse assim, eu com certeza falaria para todo mundo: faça tal oração que vai dar tudo certo. Não. Há um caminho para percorrer, um caminho com Deus. E se você conseguir percorrer esse caminho, você vai ver a graça e o poder de Deus se manifestando. Mas se você for enganado pelo inimigo, que vai te trazer coisas simplistas, regras, coisinhas assim, que você fala, não faz isso que vai dar certo, e depois não dá, sua fé vai ficando fraca. Hoje eu creio que nós estamos, o mundo, no momento de fraqueza da fé, porque ficaram falando muitas coisas que não deram certo. Eu vejo as coisas, inclusive aqui no celular, que a gente vai recebendo um monte de coisa, e você vai tentando e você vai se desgastando, porque é o diabo que coloca também muita mentira e muito engano de oração na nossa vida. Então nós vamos começar essa reunião e esse ano de 2022 pedindo que o Senhor tire essas mentiras de nós. Põe a mão na tua cabeça, porque é na cabeça que entra pela cabeça, entra um monte de coisa que não é esclarecimento, às vezes é confusão, coisas que nos atrapalham a nossa fé, atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha a nossa oração. Põe a mão na tua cabeça e você vai rezando e mandando embora tudo que não provém de Deus e que entrou na tua cabeça. Tudo que te ensinaram, tudo que você assistiu, tudo que você ouviu, tudo que falaram, que você fez por medo, às vezes por desespero. Ficaram falando, faz essa oração, faz tal coisa, e você foi fazendo e não foi adiantando, e as coisas não foram se resolvendo, e você foi ficando fraco. Em nome de Jesus, renuncia agora a isso. Fala aí, eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda mentira que Satanás colocou na minha mente. Toda mentira que Satanás colocou na minha vida. Todo engano. Toda oração manipulatória. Toda oração que não era de Deus e que foi mentira e engano que entrou em mim. Eu renuncio em nome de Jesus. Tudo aquilo que minou a minha fé, me enfraqueceu. E hoje é difícil encontrar forças para rezar. Eu renuncio em nome de Jesus. Fala de novo, eu renuncio em nome de Jesus. É você que tem que renunciar, porque eu renuncio por mim. Fala de novo, eu renuncio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma fé baseada na superstição. Em nome de Jesus. Eu renuncio eu ordeno em nome de Jesus. Que saia da minha vida. Que saia da minha vida. Todo engano. Toda mentira. Toda confusão espiritual. Saia da minha vida em nome de Jesus. Saia da minha vida em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Com teu amor. Com teu amor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Com teu amor.
nesse mês de janeiro, a gente vai rezar pelo ano e também escutar de Deus o que nós devemos fazer, né? O Senhor, Ele quer nos preparar, e nós precisamos pedir que Ele nos prepare para cada um, para todas as coisas que tiver na sua vida. Nós precisamos ter essa postura: Senhor, eu quero estar preparada para todas as batalhas, para todas as lutas, para todas as coisas que eu tiver que enfrentar. Eu quero estar preparada. Aliás, eu tenho que estar preparada, porque se eu não tiver, eu vou me perder. Então eu preciso estar preparada para todas as coisas que forem acontecer com a minha vida, para que eu possa vencê-las, né? Porque a gente fala, Jesus nos dá vitória, e Ele dá. Mas se eu estiver preparado, eu vou ter muito mais facilmente a vitória. Eu não vou precisar depois sair correndo e gritando: Jesus, por favor, me salve, Jesus, me socorre, porque eu já estou me preparando. E o que eu sinto que Deus quer fazer nesse mês de janeiro para nós é nos preparar para este ano, para que estejamos firmes, em pé, preparados para aquilo que tivermos que enfrentar, que não sabemos. E Deus estava me falando para a gente partilhar hoje. Eu vou falar várias passagens, tá? E Ele me falava, começou com Apocalipse, que Ele me colocou, quando Ele fala com as igrejas, fala com o anjo da igreja e fala com as pessoas daquela igreja. Vocês já devem conhecer, já devem ter visto, é coisa bem falada, né? Lá no Apocalipse, ele vai, começando ali no capítulo 2, nós vamos vendo mensagens que são dadas. Então está lá, mensagem a Éfeso. Aí ele pega e fala a mensagem para aquelas pessoas lá: arrepende-te, retorna às tuas primeiras obras. Depois ele fala para outra mensagem, para Esmirna, e ele fala: nada temas ante o que has de sofrer, porque estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão. Daí ele fala para Pérgamo, ele fala: arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Daí ele fala, mensagem, ele vai falando para todas elas. Essas são igrejas que realmente existiram, não é invenção, isso aqui é real, existiu. E aí ele vai falando mensagens diferentes para cada uma, vai falando para cada uma de maneira específica. Então a primeira coisa que eu quero dizer é: Deus quer falar para você de maneira específica para a sua vida. Deus quer falar e dizer o que tem que fazer na sua vida, na sua família, na sua história. Então Ele quer falar, Ele está falando com todo mundo aqui, ó. Para cada um, Ele dá uma mensagem diferente. E quando Ele dá a mensagem, Ele termina falando assim, em todas elas, Ele fala assim: quem tiver ouvidos, ouça e o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Então ele diz para cada um. Então veja que não é a mesma coisa para todo mundo. Nós não somos uma boiada que segue todo mundo igual, porque se fosse, Ele teria feito nós todos iguais, e não somos. Somos todos diferentes, com história diferente, com família diferente, com tudo diferente na vida particular. E Ele fala particularmente com cada um. Fala, ó, você é isso, para você é isso, para você é isso, para a sua história, para sua família. E depois Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Isso é muito importante, porque não basta só Ele falar, nós precisamos escutar.
E o que acontece é que nós não escutamos o que o Senhor tem para falar. Nós vamos vivendo como uma boiada mesmo, todo mundo segue tudo, e segue isso, e segue aquilo, e não escuta o que Deus está falando para cada um. E é particular, não é para todo mundo igual, então é particular, você tem que escutar. Se você não escutar, você não vai saber. E ele sempre, em todas elas aqui, todas essas igrejas, ele termina falando assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer dizer, você tem que preparar os teus ouvidos para escutar o que Deus tem para falar para você. Mesmo o Senhor faz uma coisa fantástica. Por exemplo, aqui eu já aprendi isso muitas vezes. Você fala aqui na frente algumas coisas, um escuta de um jeito, outro escuta de outro, outro escuta de outro. Isso é a mensagem particular que Deus dá para as pessoas, não é igual. Eu falo a mesma coisa, mas para cada um vai mensagens particulares quando o Senhor fala. Porque é assim que Ele age. Ele conhece a nossa vida, Ele olha a nossa vida e fala: olha, você precisa fazer isso e isso, você precisa mudar, você precisa se converter, você precisa arrumar algumas coisas. Ele vai falando particularmente, só que você precisa ouvir. Se você não ouvir, nada vai acontecer. Por que tem gente que fala assim, mas nada acontece? Nada acontece porque você não escuta e não faz o que Ele mandou você fazer. Porque se você escutar e fizer, vai acontecer sim, vai mudar sim, vai acontecer algo sim, porque é assim que Ele faz. Ele fala com cada um, mas você precisa escutar. Então, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E aí ainda diz assim: se você ouvir, né, que ele dá essa promessinha aqui para todo mundo, ó. Se você ouvir, você vai vencer e vai comer do fruto da vida que se acha no paraíso. Quer dizer, as pessoas querem vitória sem ouvir a Deus. Quer mágica? Olha, Deus não faz mágica, não. Deus não é mágico. Ele diz: me escuta, faz o que eu mando fazer, você vai ter vitória. Percebe que o que nós vamos receber? A vitória. Sempre, sempre, sempre é a vitória. Mesmo que ela pareça que não é vitória, às vezes naquele momento, mas é a vitória. Se você escutou, obedeceu, vem a vitória. Eu até já contei aqui no mês de novembro, por exemplo, quando a minha irmã morreu, um mês antes, porque Deus avisa, já vou falar aqui, Ele avisa os profetas, Ele avisa as coisas, e parece que não é vitória, porque a morte parece que não é vitória, né? Mas a morte faz parte da vida. E ela falou para mim, ela me avisou, ela me falou, e morreu de acidente, não estava doente não. Quando ela morreu, eu sabia tudo o que eu tinha que fazer, eu já sabia, porque já tinha me avisado, eu já sabia o que eu tinha que fazer, e foi vitória, numa situação muito difícil, que pouca gente conseguiria, é vitória. Vitória por quê? Porque eu escutei a voz de Deus, e fiz aquilo que Deus mandou fazer, e ela escutou e me avisou. Está entendendo? É preciso que se escute primeiro. Antes das coisas, Deus avisa todas as pessoas. Não é eu que Ele avisa quem quiser escutar, Ele avisa todas as pessoas. Está aqui, ó, vou falar mais um pouquinho para vocês, quer ver? Para mostrar que não é eu que estou falando, não. Está aqui, ó, lá, desde o começo da Bíblia, Deus sempre está falando. Aí lá no comecinho da Bíblia tem uma situação, Êxodo, está lá no comecinho da Bíblia, que ele fala assim: vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho, para te conduzir ao lugar que preparei. Estade sobre aviso, em sua presença, e ouve o que ele te diz. Não lhe resista, pois ele não perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele.
Desde o começo é assim que Deus faz. Deus manda o aviso, Deus fala com o anjo e fala, vai lá e avisa lá a pessoa, e ela, se ela escutar, vai dar tudo certo. Se ela obedecer, vai dar tudo certo. Porque a nossa vida não é flores, nossa vida não é assim. A vida é de lutas e de coisas que nós temos que enfrentar. Mas o Senhor nunca nos abandona e nunca nos deixa largados. É nós que não escutamos a Deus e não obedecemos a Deus. Se nós escutarmos, Ele vai falar, ó, é assim, você faça isso. Você faz, você vai saber que vai dar tudo certo depois. É assim que funciona, meu irmão. Não adianta, as pessoas, às vezes elas chegam aqui e começam com a vida tudo desfacelada, desesperada. Tá, mas aí já não escutou a Deus por um bom tempo, né? Foi um monte de besteirada na vida. Aí Deus vai ter que ainda consertar todas as coisas erradas que foi. Então, você que está aqui, você que está me ouvindo, para de viver desse jeito e busca escutar a Deus. Se você fizer isso, há uma promessa. É promessa que está aqui. Desde o Velho Testamento a promessa, ó, eu vou mandar um anjo, tá? Escuta o que ele falar para você. Se você escutar, vai dar tudo certo. Depois tem uma outra passagem que fala assim, eu também separei aqui, que eu queria falar para vocês. Tantas coisas aqui na minha Bíblia, deixa eu ver aqui. Que fala assim, que Deus não deixa nenhum profeta sem saber o que vai acontecer. Ele sempre vai falar. Agora eu não sei onde que eu marquei aqui, vocês me perdoem, porque eu tenho um monte de coisa marcada. Não, é aqui, ó. Amós capítulo 3, no versículo 7, diz assim, porque o Senhor nada faz sem revelar o seu segredo aos profetas, seus servos. Se nós vivemos com Deus, Ele não vai nos deixar sem saber as coisas, Ele vai nos preparar, e Ele vai nos avisar, porque é assim que está aqui na Bíblia, e Ele faz isso, Ele avisa. Mas você precisa escutar, você precisa estar escutando, senão você vai dizer, mas a mim Deus não avisa nada, pode avisar você, mas eu não aviso. Não, é porque você não escuta, Ele avisa, Ele está querendo avisar. Só que onde você está gastando a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida? Porque eu sinto muito, agora vocês não vão gostar. Se você fica na frente da televisão, meu irmão, você não vai escutar Deus mesmo, porque você vai escutar um monte de besteira. Se você gasta o teu tempo atrás de um monte de bobeira, você não vai escutar Deus, porque você está gastando o teu tempo de maneira vã. E Deus está querendo falar, mas você não vai escutar. Então, busca viver com Deus. Aí vocês vão falar, mas que jeito que eu tenho que fazer? Quantas horas? Já me perguntaram isso, assim. Quanto tempo você tem que rezar? Não tem regra também, tá? Não tem essa regra. Para cada pessoa, há uma maneira dela buscar a Deus. Outro dia eu escutei, achei super interessante, falar assim, que o Padre Pio rezava 5 rosários por dia. E aí 5 rosários, olha o tanto que é de terços, porque cada rosário é 3, né? Então ele rezava isso durante um dia. E até uma mulher lá que era da paróquia falou assim, nossa, mas o Senhor, não aguento mais ver o Senhor rezar tanto terço. E ele respondeu assim para ela, eu não aguento você não rezar nada, ver você não rezar nada. Mas cada um vai ter o seu jeito de estar com Deus. Deus sempre acompanhou as pessoas que eram dele, desde o início, está lá. Ele acompanhou Adão e Eva desde o começo, viu tudo que eles faziam. Olha que coisa interessante, tem uma outra coisa que eu marquei aqui, que eu acho muito interessante, que é quando o Senhor resolveu destruir
Sodoma, porque o pecado ali era tão grande que não dava mais para aguentar. Olha o que Deus fala aqui, ó. Ele diz assim: o Senhor disse: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Olha só, o próprio Deus queria destruir e falou assim: mas eu não posso fazer nada sem falar com ele, que era da família. E Abraão foi lá e tentou avisar, tirou uma parte da família dele, porque Deus avisou ele. Deus não vai te deixar na mão, mas você precisa estar com ele. Se você não ficar com Deus, meu irmão, você vai junto com a boiada para sei lá para onde. Você precisa escutar Deus, estar com Deus, caminhar com Deus. Que jeito? Eu não sei, eu sei o meu jeito. Você tem que saber o teu jeito. Tem gente que acorda de madrugada, que é o jeito da pessoa encontrar Deus. Tem gente que vai, que nem o Padre Pio, vai rezar 5 rosários. Tem o outro que vai ficar no Santíssimo. Cada um vai ter o seu jeito, mas você tem que ter o teu. Porque se você não tiver, se você gastar o teu tempo aí de maneira vã, na televisão, no celular, sei lá no que, vai passar o tempo e você não vai estar com Deus. Vai vir as coisas, porque não vai deixar de vir, tá? Não vai deixar de vir. A chuva e o sol vêm sobre o bom e o mal, vai vir as coisas e você não vai conseguir se você não estiver com Deus. Mas se você estiver com Deus, Ele vai te falar: ó, presta atenção nisso, ó, tá, cuidado com isso, ó, faz tal coisa, vai para cá, vai para lá. Ele fala sempre. Você vai escutar, e se você obedecer, você vai ter vitória, como diz a Bíblia. Você vai ter vitória se você escutar. Aquele que tiver ouvidos, ouça e faça o que o Senhor está falando. Aí você vai conseguir e vai ter vitória, como diz a Bíblia. Em tudo seremos vencedores, até o fim da nossa vida, se nós fizermos isso. Está na hora da gente parar, sabe? Levar muito a sério que não dá para continuar assim, que eu preciso estar com Deus. E estar com Deus não é estar com o celular, assistindo coisinha no celular, não é isso. É estar com Deus. Posso ler a Bíblia, que é a melhor coisa, que é a palavra de Deus. Ler a Bíblia, rezar aquilo que no meu coração eu senti que tenho que rezar, naquele horário que eu tenho que rezar, mas você tem que estar com Deus. Senão, o Senhor vai passar, o anjo vai passar, você não vai escutar e depois você vai chorar lá na frente que você não conseguiu. Esse ano de 2022 temos que tomar agora, nesse início do ano, um compromisso muito sério com Deus. Você quer a sua vida abençoada, você quer ter paz, você quer ter estratégia de viver nessa terra, você precisa escutar a Deus. Ele vai te falar, não é eu que vou falar, não é a gente que vai falar, é Deus que vai falar para você. Ele tem o jeito dele de falar para cada um, e você tem que aprender a escutar. Aí então você obedece e ele vai continuar falando com você. Porque também tem uma coisa: se ele falar e você não obedecer, ele vai embora, tá? Porque é assim que a palavra fala. Se ele encontrar alguém, ele fala como você não escuta, não obedece, ele passa e larga você. Sinto muito dizer isso, você vai ter que daí esperar ele voltar, porque é assim que ele faz. Ele passa e fala, você não escutou, não obedeceu, ele segue em frente e você ficou para trás. Tem gente que não gosta que eu falo isso, um monte de gente, mas é o que acontece. Se você não obedecer, você vai ficar para trás. Então você vai pensar que jeito você vai levar esse ano, começar esse ano, e o meu convite é que você comece a buscar a Deus de uma maneira séria, comprometida. Não estou falando em rezar que nem 5 terços, não é isso, 5 rosários, né?
mas é compromisso com Deus. Que seja o que você conseguir fazer, mas tenha compromisso. Ele vai ver e vai falar: olha, o fulano, eu não posso deixar ele sem saber, porque ele está ali comigo, todo dia, ele está sempre comigo. Não é o tempo que a gente fica, mas é o compromisso. Aí ele vai dizendo: eu não posso deixar ele sem avisar o que vai acontecer, eu não posso deixar ele sem saber o que ele tem que fazer. Ele vai fazer isso, porque Deus é fiel com aquele que é fiel. Como foi na história aqui de Sodoma, que ele depois destruiu a cidade foi destruída, mas ele avisou e deu a chance de quem queria sair daquela família, dela poder sair. Ele deu a chance. Então, nós temos que tomar uma posição. Meu convite para você, que está aqui no grupo de oração, que está em casa assistindo, tome uma posição com Deus, busque a Deus esse ano, comece hoje, faça o seu propósito, faça o seu compromisso com Deus, e Ele não vai falhar com você. Estou aqui, faço o meu compromisso contigo, Senhor, de que eu vou, este ano, estar atenta à sua voz e te obedecer, Senhor. Faça aí o seu compromisso com a tua mão erguida, que o Senhor, olhando do alto do céu, Ele há de ver os nossos compromissos aqui. Eu faço isso por mim e pela minha família, Senhor. Faço um compromisso por todos nós, Senhor. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Canta forte. Se eu orar, se eu clamar, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar,